Já pararam para pensar, tipo, quem são as figuras mais sinistras que a gente já trancou atrás das grades? Aqueles caras que, mesmo presos, ainda causam calafrios? Hoje, vamos mergulhar de cabeça nas histórias dos caras que deixaram uma marca sinistra no mundo do crime. Figuras tão perigosas que, mesmo encarceradas, continuam sendo uma ameaça constante. Então, preparem o estômago porque hoje vamos descer até o submundo da bandidagem com o top 10 presos mais perigosos do mundo. Segura firme aí, já deixa o like para dar aquela força e bora pro vídeo. Abrindo nossa lista com o chefão, o mestre da escapadela. Joaquim El Chapo Guzmán. Esse cara era tipo um personagem de filme de ação, só que na vida real e muito mais assustador. Túneis cavados debaixo do nariz dos guardas. Um esquema de cinema. O El Chapo comandava o cartel de Sinaloa, uma das maiores quadrilhas de tráfico de drogas do mundo. Mesmo preso em 2016, sua influência continuava forte no México. Preparem-se porque agora a gente vai falar de um cara que metia medo só de olhar. Charles Manson. Líder da família Manson, uma seita bizarra e sinistra, ele ordenou uma série de assassinatos brutais nos anos 60, incluindo o da atriz Sharon Tate, que, coitada, estava grávida na época. O pior é que o Manson não sujava as mãos. Ele manipulava as pessoas, principalmente jovens, a cometerem atrocidades por ele. Ele tinha uma lábia, um poder de persuasão que fazia a galera seguir ele cegamente, sabe? Lavagem cerebral total. Mesmo preso, ele continuou influenciando pessoas. Recebia cartas de fãs, dava entrevistas. O cara virou um ícone da cultura pop, mesmo sendo um monstro. Se você nunca ouviu falar do Monstro dos Andes, prepare-se para conhecer o terror em pessoa. Pedro Alonso Lopes é considerado um dos maiores assassinos em série da história, com mais de 100 vítimas confirmadas. A maioria delas eram meninas, entre 8 e 12 anos. Ele sequestrava, torturava, estuprava e matava essas pobres crianças. Ele foi preso em 1980, mas acreditem se quiser, foi solto em 1998 por bom comportamento. Isso mesmo que vocês ouviram. O cara que matou mais de 100 crianças foi considerado reabilitado e solto para voltar a circular no nosso mundão. Até hoje ninguém sabe o paradeiro do Monstro dos Andes. Será que ele voltou a matar? A única certeza é que, enquanto ele estiver solto, ninguém está a salvo. Nos anos 80, a Califórnia tremeu de medo com o Night Stalker, o perseguidor da noite. O nome dele era Richard Ramirez, e ele era a encarnação do terror. Imaginem só, vocês estão dormindo tranquilamente em casa quando, de repente, esse cara invade sua casa, armado até os dentes, pronto para fazer o que vier na telha. Ele invadia casas, torturava famílias inteiras, matava, estuprava, roubava. Tudo isso movido por uma fúria demoníaca. E para piorar, ele ainda era obcecado por satanismo, o que deixava tudo ainda mais sinistro. Ele foi preso em 1985, graças à ajuda da população, que finalmente conseguiu deter o monstro. Mas, mesmo atrás das grades, o Night Stalker continuou sendo um símbolo do mal, uma lembrança de que o perigo pode estar mais perto do que imaginamos. Se você achava que o perigo da Al-Qaeda tinha morrido com o Bin Laden, prepare-se para conhecer o Ayman al-Zawahiri, o cérebro por trás de muitos dos ataques terroristas que chocaram o mundo. Esse cara era o braço direito do Bin Laden, o estrategista, a mente brilhante por trás da organização terrorista mais temida do mundo. Ele era médico, sabia tudo sobre venenos, explosivos e usava seus conhecimentos para planejar atentados que mataram milhares de pessoas inocentes. Depois da morte do Bin Laden, ele assumiu o comando da Al-Qaeda e continuou espalhando o terror pelo mundo. Al-Zawahiri foi morto em 2022, mas seu legado de terror e destruição continua a assombrar o mundo.
chegamos ao rei da cocaína, o chefão da Colômbia, o homem que transformou o narcotráfico em um império, Pablo Escobar. Esse cara era a prova de que dinheiro e poder podem corromper até a alma mais pura. Na década de 80, ele comandava o cartel de Medellín, que inundava os Estados Unidos com toneladas de cocaína. Sua fortuna era incalculável. Ele tinha mansões, aviões, zoológicos particulares. Era um verdadeiro rei Midas do crime. Mas o pior de tudo era a violência. O Escobar não tinha piedade. Ele matava policiais, juízes, políticos, jornalistas, qualquer um que ousasse se opor a ele. A Colômbia vivia em constante terror. Era uma guerra civil sem fim. Ele foi morto em 1993, mas sua história continua viva na memória dos colombianos. O Escobar é a prova de que o crime não compensa e que o preço do poder pode ser muito alto. E se eu te disser que um dos maiores monstros da história tinha cara de galã de Hollywood? Pois é, esse era o Ted Bundy, um dos serial killers mais famosos e cruéis dos Estados Unidos. Ele era bonito, charmoso, inteligente e usava todas essas armas para atrair suas vítimas, que geralmente eram jovens estudantes. O Bundy as enganava, fingindo estar ferido, pedindo ajuda, e quando elas menos esperavam, bam! Atacava. Ele matou mais de 30 mulheres, mas alguns acreditam que o número real seja muito maior. Ele foi executado em 1989, mas sua história continua a fascinar e aterrorizar o mundo. O Ted Bundy é a prova de que o mal pode se esconder atrás da máscara da beleza e da sedução. Preparem o estômago, porque agora a gente vai falar de um caso que é simplesmente nojento. O Issei Sagawa, conhecido como o Canibal de Kobe, chocou o mundo com um crime tão bizarro que parece até ficção. Em 1981, enquanto estudava literatura na França, ele convidou uma colega de classe, a holandesa Renée Hartevelt, para jantar. Até aí tudo normal, né? Só que o jantar tomou um rumo macabro quando o Sagawa atirou na moça, estuprou o corpo e comeu pedaços da Renée. Ele foi preso, mas considerado insano e deportado para o Japão. E o pior, no Japão ele foi considerado são e solto. Isso mesmo, o cara que matou e comeu uma mulher estava livre, leve e solto. O caso do Issei Sagawa é a prova de que a justiça às vezes falha miseravelmente e que o mal pode estar à solta, pronto para atacar de novo. Em 2011, o mundo assistiu horrorizado ao massacre da Noruega, um dos piores atentados terroristas da história. E quem estava por trás dessa barbárie? Um único homem, Anders Behring Breivik. Movido por uma ideologia de extrema-direita, ele detonou uma bomba em Oslo, matando 8 pessoas, e depois invadiu um acampamento de jovens do Partido Trabalhista, matando a sangue frio 69 pessoas. A maioria adolescentes. Ele foi preso e condenado a 21 anos de prisão, a pena máxima na Noruega. Mas o que chocou o mundo foi a frieza do Breivik durante o julgamento. Ele não demonstrou nenhum remorso, pelo contrário, disse que faria tudo de novo. O massacre da Noruega é um lembrete de que o ódio e a intolerância podem ter consequências devastadoras e que o mal pode se manifestar de formas terríveis. E chegamos ao topo da nossa lista, o nome que dispensa apresentações: Osama Bin Laden, o terrorista mais procurado do mundo, o mentor por trás dos ataques de 11 de setembro. Bin Laden era o líder da Al-Qaeda, a organização terrorista que espalhou o medo e a destruição pelo mundo. Em 2011, ele foi finalmente encontrado e morto em uma operação militar americana. E aí, pessoal, depois dessa viagem pelo lado obscuro da humanidade, deu para ter uma noção do perigo que existe por aí, né? Esses foram só alguns dos presos mais perigosos do mundo, mas a lista, infelizmente, é muito maior. E aí, qual deles te assustou mais? Conhece algum outro caso que deveria estar aqui?
Conta pra gente nos comentários. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Valeu, galera! Até a próxima!